Vou fazer o vestibulinho ETEC para 2023. Quando é que eu devo estudar? Será que eu já devo começar o meu preparo? Será que é muito cedo? Será que eu tenho que esperar um pouco mais? Essa é uma dúvida que muitas pessoas que vão prestar o vestibulinho ETEC 2023 estão tendo no momento. E eu sei porque eu tenho recebido várias perguntas parecidas com essas lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Então, por isso, eu vim trazer esse tema. Será que você já deve começar a estudar para o vestibulinho 2023? Seja você a pessoa que está no 9º ano e quer ir para o ensino médio ou para o ensino médio com curso técnico, ou até mesmo se você é uma pessoa que quer fazer apenas curso técnico na ETEC em 2023. Mas antes, caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz, e por aqui, há mais de 5 anos, eu venho sempre trazendo conteúdos de alta qualidade, super informativos, para ajudar você que quer prestar o vestibulinho ETEC, ou até mesmo que está em busca de outras oportunidades para ter um estudo de qualidade. Então, aproveita e já se inscreve aqui no canal, para que você não perca nenhuma novidade por aqui, ok? E vamos aqui, então, ao nosso assunto. Primeiramente, uma coisa que você precisa entender é quando possivelmente vai ser o vestibulinho 2023. E eu digo possivelmente porque não tem uma data marcada ainda. O sistema de provas aqui no Brasil, de vestibulares, não é feito com tanta antecedência. Então, o único vestibular que é anunciado logo no começo do ano é o Enem. O restante, eles geralmente não têm datas marcadas logo cedo. Eles deixam para marcar a data mais perto da prova, sabe? E no caso da ETEC, nós estamos falando, então, de um vestibulinho que geralmente avisa bem em cima da hora. Então, a previsão para que aconteça a prova do vestibulinho ETEC 2023 é no final deste ano de 2022, com base em todos os anos de provas do vestibulinho ETEC. Então, geralmente, a prova para entrar no ano seguinte, que é a prova para ensino médio, para médio com técnico, e que também tem opção de técnico, ela costuma acontecer em meados de dezembro, ok? E com isso, então, as informações sobre a prova, as inscrições, costumam acontecer entre setembro e novembro. Claro que, assim que tiver a data oficial, tudo certinho, desse vestibulinho da ETEC, eu faço questão de vir aqui e de avisar para você. É por isso que é tão importante que você se inscreva aqui no canal. Eu já vi pessoas que, infelizmente, perderam a chance de estudar na ETEC porque não sabiam as datas. E isso aconteceu simplesmente porque não acompanhavam aqui os conteúdos. Então, acompanha, fica sempre por aqui para que você não perca essas novidades, porque eu sempre sou a primeira pessoa dessa internet a avisar a data da prova da ETEC, beleza? Então, a previsão é essa. E muitas pessoas pensam o seguinte, já que a prova geralmente acontece em dezembro, a previsão é que ela seja no final de 2022, então vou esperar um pouquinho mais para estudar, vou esperar as informações saírem. E existe um grande problema em esperar isso. Existe um grande problema nessa decisão de começar a estudar depois. Primeira coisa, primeiro fato, a quantidade de conteúdos para o vestibulinho ETEC. O vestibulinho ETEC não é uma prova de escola que você vai ter 10 questões e todas elas vão ser de uma mesma matéria, de um mesmo tópico. O vestibulinho ETEC é uma prova de 50 questões, geralmente, e ela cobra português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e conhecimentos gerais, independentemente de você ter ou não tido essas matérias na sua escola. Ou seja, são aí 7 matérias mais conhecimentos gerais. E dentro dessas matérias tem os tópicos. O que são tópicos, Lilian? São os assuntos, são os temas. E a prova vai te cobrar todo aquele conteúdo referente ao seu ensino fundamental. Então, imagina só você multiplicar aí por todos os tópicos do ensino fundamental de todas essas matérias, incluindo tópicos que a sua escola não vai te ensinar, principalmente se for uma escola pública, porque, infelizmente, as escolas nem sempre conseguem dar conta de todo o conteúdo. Na maior parte das vezes, elas não dão conta. Sempre falta um conteúdo, falta outro conteúdo. Então, imagina esperar para sair a data de prova, para você ter que estudar tudo isso em 2 meses, 1 mês e meio, literalmente não dá tempo. É claro que você não tem que estudar aqueles mais de 500 tópicos que você aprendeu ao longo do seu ensino fundamental. Você precisa, como eu já falei por aqui, direcionar o seu estudo para estudar aquilo que realmente vai ser cobrado no vestibulinho ETEC, certo? Mas ainda assim, se você esperar muito, você talvez tenha que correr contra o tempo nos seus estudos, talvez não consiga dar conta de alguma etapa dos seus estudos, e tem outras questões aí
As pessoas mesmo que estão no nono ano do ensino fundamental têm várias responsabilidades. Tem as provas da escola, tem interclasses, tem campeonatos, tem a formatura, tem toda a questão emocional e psicológica de você ter que sair da sua escola, que você sempre estudou, ter que ir para longe dos seus amigos, longe dos seus professores. Tudo isso afeta você, de certa forma. Então, esperar para estudar só no final do ano, ou só depois das férias, é literalmente cavar a própria cova. É você pedir para não passar na ETEC, é você pedir para ter dificuldade nos seus estudos, porque você fica simplesmente atrasando, empurrando com a barriga algo que poderia fazer agora e poderia te dar muito mais resultado. Então, um erro que muitas pessoas cometem é o seguinte, elas pensam assim, como a prova é no final do ano, eu vou deixar para estudar somente depois de julho, somente depois de setembro, somente faltando um mês para a prova, achando que é um nível de prova bobinho de escola, que é aquela provinha que você faz no teu colégio para passar de um bimestre para o outro. E não é, o vestibulinho ETEC é muito mais difícil que isso. E, além de tudo, é muito concorrido. Então, sim, tem uma concorrência, sim, tem que ser o melhor. Não é concorrer só com você mesmo, é concorrer com as pessoas que também querem aquela mesma vaga que você. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a verdade e ela tem que ser dita. Então, muitas pessoas cometem esse erro que elas não começarem a estudar com essa antecedência e quando chega ali pertinho da prova, elas percebem o quão ferradas elas estão, porque elas têm trabalhos do colégio, provas do colégio, despedidas do colégio, um monte de coisas e ainda precisam estudar para o vestibulinho ETEC, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, enfim. E você definitivamente não deve cometer esse erro. Então, o que você não deve fazer ao se preparar para o vestibulinho é o seguinte, você não deve pensar que só porque está no nono ano você está aprendendo. Ok, você está aprendendo coisas para a escola e não coisas para o vestibulinho. O conteúdo do vestibulinho não é o conteúdo que você tem na escola para passar de bimestre e para passar de ano. É um conteúdo que é mais aprofundado, é mais contextualizado, ele tem a ver com o perfil daquela prova, tem a ver com aspectos que são fundamentais para o vestibulinho, para você conseguir frequentar a ETEC, para você conseguir acompanhar a ETEC, sabe? O vestibulinho não é simplesmente uma prova de seleção, é como se fosse uma prova de resistência também, para saber, será que você realmente está pronto para entrar na ETEC e para conseguir aprender tudo que a ETEC vai te ensinar? Então é por isso que você precisa se preparar, você não pode se confiar só no conteúdo da escola, não pode também querer ficar esperando até o final do ano para começar a estudar, ou esperando até as férias. Inclusive, muitas pessoas falam o seguinte, Lilian, e eu que estudo em período integral, você precisa começar a estudar antes de todo mundo, porque você tem menos tempo no seu dia. Então, se você cometer a burrice de deixar para estudar no final do ano, você não vai dar conta nem de 10% dos conteúdos. Então, você precisa, o quanto antes, começar o seu preparo. Ou seja, quando é que você deve começar a estudar? Agora. Na verdade, já deveria ter começado. Se você não começou ainda, sim, já tem gente na sua frente. Mas você pode ainda correr atrás do prejuízo. Então, você precisa começar de agora. E por que isso? Primeiro, você consegue absorver muito melhor o conteúdo quando você começa a estudar com antecedência, porque você vai conseguir ter mais tempo para assistir aquela videoaula, para fazer aquelas questões de fixação, para fazer aquela sondagem, para fazer aquela resolução comentada, para voltar naquele conteúdo que você não conseguiu entender, para revisar aquele conteúdo, para fixar melhor aquele conteúdo. Então, você absorve muito mais a informação e, com isso, você naturalmente fica melhor preparado para o vestibulinho. Além disso, você tem uma possibilidade de corrigir falhas. Todo estudante acaba cometendo erros em algum momento, sabe? Isso é quase inevitável. Então, quando você começa com antecedência, você consegue corrigir suas falhas com mais facilidade, porque você tem mais tempo pela frente. Então, você não fica correndo contra o tempo. Quem deixa para cima da hora, infelizmente, muitas vezes, tem dificuldade numa matéria e acaba pulando aquela matéria, e aí fica uma bola de neve, chega na prova, não consegue responder nenhuma questão de química, nenhuma questão de física, e, obviamente, reprova, porque tem várias questões dessas matérias de biologia, enfim, tópicos que as escolas deveriam aprofundar no nono ano, mas elas não aprofundam, elas simplesmente ensinam a ciência básica como se você fosse um aluninho de sexto ano ainda, sabe? Terceiro fator, né? Você tem menos ansiedade quando começa com antecedência. Porque se você deixa para cima da hora, a sensação que você tem é de que não vai dar tempo. E você simplesmente fica tão ansioso que começa a procrastinar, ter preguiça, não estudar. Então, quem começa com antecedência, com meses de antecedência, consegue lidar com isso muito melhor.
Prova disso é que eu tive um aluno, Danilo, que começou a se preparar para o vestibulinho ETEC no ano dele em abril, e a prova que ele fez foi em dezembro. E ele chegou tão tranquilo na prova, que era como se simplesmente fosse só mais uma prova, sabe? Porque ele tinha conseguido absorver muito bem o conteúdo, feito revisões, ele tinha conseguido praticar muito. Todos os erros que ele cometia nos estudos, ele já tinha conseguido corrigir, ele já tinha praticado muito, já tinha até mesmo visto exemplos de questões que eram praticamente iguais a questões que o vestibulinho cobrou. Então ele estava muito preparado, muito tranquilo, paz e amor mesmo, assim, sabe, durante a prova. É isso que acontece quando você estuda com antecedência. E também você consegue praticar mais, né? E essa parte bem ativa do estudo é muito importante para você conseguir lidar com a prova. Porque a prova não vai simplesmente perguntar para você o que é cinemática, o que é organela. A prova vai contextualizar as questões, vai colocar imagens, colocar gráficos, colocar números, dados, e você precisa entender isso. E isso você entende, então, quando você faz uma boa prática, quando você pratica bastante aquele conteúdo. E você pode pensar o seguinte, Lilian, mas eu não posso deixar para começar a estudar mais perto da prova, não tem risco de esquecer o conteúdo caso eu comece com antecedência? Não, não tem risco de você esquecer o conteúdo, justamente porque você não vai estudar tudo isso num dia ou numa semana. Quem começa com antecedência consegue ir diluindo os estudos ao longo da rotina, sabe? Então, você vai conseguir estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você não vai precisar ficar sua tarde inteira estudando, não vai ter que abrir mão da sua vida social, dos seus amigos, do seu descanso. Você consegue conciliar muito mais, praticar muito mais e, claro, fazer revisões. E elas são fundamentais para que você consiga chegar perto da prova ainda lembrando aquele conteúdo, sabe? Então, na verdade, a pessoa que estuda em cima da hora tem a tendência de esquecer mais rápido o assunto, porque aquela pessoa não teve um estudo profundo o suficiente, aquela pessoa não conseguiu absorver o suficiente e ela ainda ficou ansiosa, nervosa. Isso atrapalha muito a memorização, a fixação das informações que você foi estudando. Então, quem começa com antecedência não tem esse risco de acabar esquecendo o conteúdo, sabe? Não tem esse risco de chegar na prova e não lembrar mais nada, porque você se manteve estudando constantemente, só que num ritmo muito mais leve. E você pode pensar o seguinte, por onde começar? Então, eu vou tomar um golinho de água aqui para te responder. Você precisa começar, então, entendendo o que a prova da ETEC quer de você. E eu sei que muita gente está um pouco perdida em relação à prova da ETEC por conta da pandemia. Afinal de contas, antes as escolas até tentavam ajudar um pouco mais os alunos, só que agora elas estão tentando dar conta de todo o conteúdo que não foi passado durante 2 anos, porque, convenhamos, muitas escolas ficaram muito fracas durante a pandemia, tentando dar conta do conteúdo deste ano que você também tem que aprender de alguma forma. Então, como se fossem 3 anos em um único ano. E, além disso, também tem outros projetos, várias coisas. Então, a escola, infelizmente, não tem sido aquele apoio que muitas vezes era para as pessoas que queriam se preparar para o vestibulinho. Antes, muitos professores falavam de data de prova e até ajudavam alguns alunos. Só que hoje em dia, se eles forem colocar mais essa responsabilidade na rotina deles, provavelmente eles vão surtar. E mesmo assim, os professores não vão conseguir entregar tudo o que eles poderiam em relação ao vestibulinho. Eles precisam agora tentar suprir a defasagem da pandemia, mas a gente sabe que é impossível passar o conteúdo de 2020, 2021 e 2022 durante um único ano, concorda? Então, por onde começar? Entendendo o que a ETEC quer de você, entendendo quais aspectos você precisa saber dos conteúdos para você ir bem na prova, para você não ser aquela pessoa que estuda um conteúdo superficialmente, que pega uma aula aleatória para estudar um conteúdo, que pega um exercício aleatório para estudar aquele conteúdo. Você precisa entender o que a ETEC quer de você, como que as questões geralmente são abordadas, como que o vestibulinho tende a exigir cada assunto, de cada matéria, e não simplesmente de forma genérica, sabe? Então, é fundamental que você entenda isso. Também é fundamental que você saiba o que estudar e também como estudar. E você pode pensar, Lilian, mas não é só estudar português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, conhecimentos gerais? É, mas tem os tópicos. E se você tentar estudar todos os tópicos que você viu desde o teu primeiro, segundo ano do ensino fundamental, ou até mesmo todos do sexto ano em diante, você vai acabar, infelizmente, estudando muita coisa que o vestibulinho não vai te pedir. Coisas que ele não vai te cobrar, coisas que simplesmente não fazem parte do perfil do vestibulinho. Então, você precisa segmentar esses assuntos que você vai estudar para que você consiga ter um resultado melhor,
ok? Para que você consiga realmente chegar na prova e acertar as questões. Afinal, são 50 questões, e então não vale a pena você estudar 500 assuntos, 600 assuntos, que é o que daria se você fosse desmembrar todas as matérias do sexto ao nono ano, aí, ou até de antes disso, né, com todos os tópicos. Então, você precisa focar naqueles que são realmente importantes, realmente necessários para o vestibulinho ETEC, e entender como é que você vai estudar esse conteúdo. Afinal de contas, não é só o que estudar que importa, e também o como você vai estudar aquele conteúdo. Se você estuda um conteúdo aleatoriamente, você aprende aleatoriamente. Você não vai ter aquela informação que é necessária para o vestibulinho, certo? E é por isso que eu quero te convidar, então, para o intensivão, que vai acontecer agora, no comecinho do mês, e o intensivão serve justamente para que você saiba, então, por onde começar, como dar esses primeiros passos que eu já te falei aqui, como saber o que o vestibulinho vai cobrar de você, como saber o que não fazer nos seus estudos, como saber a maneira que você tem que estudar, então, quais são as etapas que tem que existir no seu estudo, como fazer um estudo ativo estruturado, qual a ordem que você tem que estudar. Então, eu vou falar sobre tudo isso durante o Intensivão ETEC, e é fundamental que você participe caso você realmente queira começar o seu preparo para o vestibulinho ETEC do jeito certo, porque não adianta começar com antecedência e estudar errado com antecedência e ficar só cometendo e repetindo os mesmos erros, senão você fica andando em círculos e não tem resultado do mesmo jeito. O intensivão é gratuito, é online, então não tem nenhuma desculpa para não participar, independentemente do horário em que você estuda, você consegue participar, e para isso basta você se inscrever no link que vai ficar logo aqui abaixo, ok? Porque assim você consegue garantir o seu lugar no intensivão, e aí, então, você consegue acompanhar todo esse conteúdo, baixar os materiais e fazer parte do nosso grupo de estudos no WhatsApp. Então, me conta aqui agora, você gostou desse vídeo? Gostou de entender o porquê de começar a estudar agora para o vestibulinho ETEC? De não ficar esperando junho, julho, agosto, setembro, outubro, de não cometer a loucura de deixar para o último mês? Então, me conta se você gostou, aproveita e já clica no gostei desse vídeo também, caso tenha gostado, e a gente se vê no próximo. Super abraço para você, tchau!